CEAP, Centro Espírita Altivo Panfiro. Uma casa de amor. Bom dia aos nossos ouvintes, que Jesus abençoe a nossa manhã de estudos. Vamos ler o Evangelho e dar continuidade aos estudos da obra de Leon Denis. Evangelho, o capítulo 24. Não coloqueis a candeia debaixo do alqueire. Coragem da fé. Todo aquele que me confessar e me reconhecer diante dos homens, eu também o reconhecerei e confessarei diante de meu Pai que está nos céus. E todo aquele que me renegar diante dos homens, eu mesmo também o renegarei diante de meu Pai que está nos céus. Mateus, capítulo 32, capítulo 10, versículos 32, 33. Mestre Jesus, aqui estamos reunidos em Teu nome e em nome de Deus para mais uma manhã de estudos. E hoje estudaremos a obra O Problema do Ser e do Destino do nosso irmão Leon Denis. Permita, Senhor, que contigo ele nos inspire, nos ajude a compreender o que ele nos trouxe em sua obra. Que seja então em nome da direção espiritual do CEAP, do nosso altivo, o diretor da nossa casa, e da coluna de espíritos que dirige a nossa casa de amor. Em nome de Leon Denis, de Allan Kardec, em nome do amor, do nosso amor, do teu amor, Jesus, e do amor de Deus acima de tudo, é que damos por iniciados os estudos da manhã de hoje. Que assim seja. Graças a Deus. Então vamos lá. A gente continua falando aqui da reencarnação, não é? Dos casos sobre reencarnação. As vidas sucessivas, as objeções e as críticas. Não, vidas sucessivas, as provas históricas. E vamos aqui para o final desses estudos. O planejamento desenrola-se em linhas formidáveis. Deus... Desculpa. Então vamos lá. O planejamento desenrola-se em linhas formidáveis. Deus envia à humanidade seus messias, seus reveladores, visíveis e invisíveis, seus guias, seus educadores de todas as ordens. Mas o homem, livre em seu pensamento, em sua consciência, o escuta ou o renega. O homem é livre. As incoerências sociais são obra sua. Ele dá sua nota dissonante no concerto universal, mas tal nota nem sempre consegue dominar a harmonia dos séculos. Então, o que foi que ele disse aqui? Eu vou sempre lendo e explicando, tá? Vocês não têm um livro? A gente está estudando sobre a reencarnação, né? Nos fatores históricos, várias ideias sobre a reencarnação. Então, Leon Denis está dizendo que esse planejamento ele se desenrola. E Deus está sempre enviando os seus mensageiros, sejam encarnados ou desencarnados. E nós temos algo que nós vamos estudar daqui a pouco, quando entrarmos na terceira parte do livro, que se chama livre-arbítrio. É uma potência da alma. A gente escuta ou não. Escuta ou não. Tanto encarnados quanto desencarnados.
Olha, Jesus não tomou um corpo de carne, não trouxe a sua mensagem de amor? A humanidade tem ouvido Jesus? Não tem. Tanta fome, tanta miséria, tanta desigualdade. Então nós estamos estudando aqui, como é que é seu nome? João. Um aspecto da reencarnação. Então, antes da gente reencarnar, houve um planejamento. Vamos pegar a tua reencarnação. Você pediu para passar pelo que você está passando, agora era para passar por tudo isso? Não necessariamente. Muita coisa na tua vida, nessa vida, o pouco que você falou comigo, aconteceu por escolhas que você fez. Escolhas erradas. A gente faz escolhas acertadas e escolhas erradas. Se tivesse ouvido alguém, uma orientação, certamente você buscar na sua mente, você, poxa, se eu tivesse ouvido fulano, se eu tivesse ouvido a minha mãe, né? Se eu tivesse feito aquilo, se eu não tivesse feito, poderia, né, tá diferente hoje. Mas nunca é tarde para a gente mudar. Nunca é tarde. A gente continua livre para escolher. Livre. Aí continua Leon Denis. Os gênios enviados do alto brilham como fogos na noite negra, sem remontar à mais alta antiguidade, sem falar dos Hermes, dos Zoroastros, de Krishnas. Desde a aurora dos tempos cristãos, vemos erguer-se a enorme estatura dos profetas, gigantes que ainda dominam a história. Foram eles que de fato prepararam os caminhos do cristianismo, a religião mestra da qual nascerá mais tarde, com a evolução dos tempos, a fraternidade universal. Em seguida, vemos o Cristo, o homem de dor, o homem de amor, cujo pensamento irradia com imperceptível beleza. O drama do Gólgota, a ruína de Jerusalém, a dispersão dos judeus. Então, desde que a humanidade se formou, Deus envia alguns espíritos para educar essa humanidade. Em todos os campos, no campo da ciência, no campo da filosofia, no campo das descobertas, no campo da religião, como nós dissemos. E antes que o Cristo viesse, foram enviados outros, preparando o caminho. Você vê alguns filósofos falando do mundo espiritual, como Sócrates, como Platão. Você vê Zoroastro, você vê Krishna, como ele disse aqui. Até que chega o momento que Jesus vem à Terra. Na verdade, ele enviou todos esses homens. Porque desde o começo, desde o princípio, desde a formação da Terra, ele já era o Cristo. Ele já estava aqui. É que o homem o valoriza pouco. O homem ainda não compreendeu o amor do Cristo por todos nós, pela humanidade. Que espírito, eu sempre enfatizo isso, diz assim: vinde a mim todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Quem tem essa coragem? Quem tem esse poder? Essa capacidade? Só um espírito muito grandioso, muito iluminado, como Jesus. Mas nós não o escutamos. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele poderia dizer: eu mostro o caminho, a verdade e a vida. Ele mostra. A gente segue ou não. Deste lado do Mar Azul, o desabrochar do gênio grego, foco da educação, esplendor de arte e de ciência, onde a humanidade virá esclarecer-se. Enfim, a potência romana que ensinará ao mundo o direito, a disciplina, a vida social. Então ele falou da Grécia, falou dos filósofos gregos aqui, que eu já citei, e citou Roma com a sua disciplina, ensinando
O direito romano vige até hoje no nosso código de direito. Olha que grupo de espíritos que veio à Terra, né? Em seguida, vêm os tempos de sombria ignorância, 1000 anos de barbárie, a agitação das invasões, o surgimento de elementos violentos na civilização, o rebaixamento do nível intelectual, a noite do pensamento. Ele está falando da Idade Média, do obscurantismo. Porque a gente sai da Idade Média, da idade do obscurantismo, e vem o Renascimento. O Renascimento é um movimento das luzes, a época das luzes. Vêm os grandes pensadores, os grandes filósofos, e é ali que surge a doutrina espírita, em meio a tudo isso. Mas a sociedade vinha num caos. O que a igreja fez em nome de Jesus? A Inquisição, a morte, calando os médiuns para tomar para si o direito de ser a ligação entre Deus e o homem na terra. O dinheiro, né? Fins, o poder, tá aí até hoje aí no poder, né? E riquíssima. Então essa foi a idade do obscurantismo que ele está se referindo aqui. As fogueiras foram acesas pela Santa Inquisição. Em seguida vem os tempos de sombria ignorância, 1000 anos de barbárie e agitação das invasões, o surgimento de elementos violentos da civilização, o rebaixamento do nível intelectual à noite do pensamento. Mas Gutenberg, Cristóvão Colombo, Lutero apareceram. Elevam-se as catedrais góticas, continentes desconhecidos são descobertos, a religião se disciplina, graças à imprensa, a ideia nova difundir-se-á por todos os pontos do mundo. Depois, a reforma, virá o renascimento e depois as revoluções. Primeiro veio o Renascimento, né? Depois da Idade Média. Eu pulei o Renascimento. Mas que eu já estava pensando agora. Depois do Renascimento é que vem aí a Idade Moderna com os grandes filósofos. Então Gutenberg que inventou a imprensa. Olha que passo que deu a humanidade com a invenção da imprensa. Cristóvão Colombo, né? Quantos saíram do velho mundo para povoar o novo mundo, as Américas? Ideias novas. Então muitos vieram. Ele falou aqui da reforma com Lutero. Martinho Lutero é que trouxe a reforma protestante. A igreja estava abusando dos seus poderes, né? Então ali no século XVI vem Martinho Lutero. Hã? Século XVI. Vem Martinho Lutero. Então trazendo, depois veio o Renascimento e as grandes revoluções, trazendo progresso para a humanidade. No campo das artes, né? E eis que depois de muitas vicissitudes e lutas, a despeito das perseguições religiosas, das tiranias civis e das inquietações, o pensamento se emancipa. O problema da vida, que com as concepções de uma igreja fanatizada e cega permanecia impenetrável, este problema vai novamente ganhar luz, como uma estrela em um mar brumoso, a grande lei reaparece. O mundo vai renascer, e com a vida o espírito. A esperança, a existência humana não mais será um obscuro impasse, mas uma estrada que se abre amplamente para o futuro. Então vem
as grandes descobertas, né? Vêm os grandes homens trazendo progresso para a humanidade. Aquela igreja fanatizada, você vê ali, culmina ali com a Revolução Francesa, né? Você já vê ali, a Revolução Francesa se inspirou na Revolução Americana. Logo depois vem a Revolução Francesa, com a ideia de liberdade, fraternidade e igualdade, né? Que causa aquele tumulto todo ali, eles rompem de vez com a Igreja Católica. Aí entra Napoleão Bonaparte, coroa Josefina, dizendo, aqui o rei sou eu, né? Na frente do Papa. Então você vê que a igreja ali, e Napoleão veio para unificar a França, preparar a França para Kardec, para o espiritismo, mas a sua ambição o levou para outros caminhos. Tomara que ele não me ouça, né? Senão ele vem atrás de mim, né? A sua ambição... Aí causou aquele problema todo. Mas você vê nas primeiras edições do Livro dos Espíritos, quando está lá no prolegômeno, no Livro dos Espíritos, não tem aqueles Espíritos? Espírito Verdade, Platão, Sócrates, Swedenborg, Santo Agostinho, etc, etc. Na primeira estava Napoleão Bonaparte. Eles tiraram depois porque tinha familiar encarnado. Então ele não era um espírito, ele veio para vencer, ele faliu. Ele não era um espírito mau, ruim, é ambição. Só que ele não quis, né, continuar. Então você vê, depois vem Kardec no meio dessa confusão, de uma descrença imensa, onde o suicídio estava em voga, traz a doutrina espírita, traz a ideia da reencarnação. É isso que Leon Denis está dizendo aqui. Aí ele continua. As leis da natureza e da história se completam e se afirmam em sua unidade imponente. Uma lei circular preside a evolução dos seres e das coisas, rege a marcha dos séculos e das humanidades. Cada destino gravita em um círculo imenso. Cada vida descreve uma órbita. Toda a ascensão humana divide-se em ciclos, em espirais, e que vão ampliando de modo a ganhar um sentido cada vez mais universal. Eu vou falar sobre isso, tá? Assim como a natureza se renova incessantemente em suas ressurreições, desde a metamorfose dos insetos até o nascimento e a morte dos mundos, também as coletividades humanas nascem, desenvolvem-se e morrem-se em suas formas sucessivas. Entretanto, morrem apenas para renascer e crescer em perfeições, em instituições, artes e ciências, cultos e doutrinas. Cada destino gravita em um círculo imenso. Cada vida descreve uma órbita. O que ele está dizendo aqui? Que o progresso, ele não se dá assim. Normalmente, você já sabe disso, que você já ouviu algumas vezes. O progresso não é assim, ó. O espírito vai progredindo. Não pode ser assim. Porque podia ser, se fosse assim, podia ser assim. Podia ser assim. Podia ser assim. Então, o progresso tem que ser o mesmo para todos. Como é que se dá o progresso? Se dá em espiral. Ó, em espiral. Desde o ser simples e ignorante, desde o princípio inteligente, o princípio inteligente está lá no mineral, desde o mineral, que eu não sei como é que se dá isso, até o anjo, até até você chegar à angelitude. Então esse princípio inteligente passa pelo reino mineral, em círculo ele passa pelo reino vegetal,
O reino vegetal vem se desenvolvendo, são ciclos de milhares de anos, de milhões de anos, chega no reino animal, do reino animal ele vai para o reino hominal, e do reino hominal ele vai para a angelitude. Então você vê que o homem hoje, você ser inteligente da criação, nós já passamos pelos diversos reinos da natureza, nesse ciclo imenso de milhões de anos, até chegarmos no reino hominal, que é o ser primitivo, que é o homem primitivo, lá no Homem das Cavernas. Hoje nós estamos aqui como seres no mundo de provas e expiações, um ser ainda em evolução, em formação. E a gente cresce assim em círculo. Para você entender a reencarnação, um ciclo tangencia o outro. Essa minha vida de hoje, ela está tangenciando a minha vida passada, as minhas vidas passadas. Hoje eu estou colhendo o que eu plantei. E amanhã nós vamos colher o que plantamos. Ninguém morre, não existe a morte. Não existe, existe a morte do corpo físico. E o que a gente chama de morte do corpo físico é uma transformação. Porque o corpo se transforma em gases, em água, em sais minerais e retorna uma mãe natureza. Como dizia lá o pensador, como é que é o nome dele? Na natureza nada se perde e nada se cria, tudo se transforma. Hã? Não. Voltaire é um filósofo que gostava de sentar o pau na igreja. Vamos embora? Na natureza nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Hã? Não, que Newton? Não. Também não vou dizer. Lavoisier. Tá vendo? Dei a chance de vocês pensarem aí. Na natureza nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Então a própria matéria se transforma. E a alma é imortal, ela não se destrói, ela não morre. Por quê? Porque Deus quis assim. Como que Deus criou a alma? Não sabemos. E para a alma que nasceu simples e ignorante, para chegar a Deus, a angelitude, ela passa por esse processo de milhões de anos. A gente vai se aperfeiçoando. Ah, Deus vai me ajudar. Deus vai te ajudar se você fizer por onde. Ah, Deus salva. Deus não salva ninguém. Você que se salva. Ah, Jesus, sangue de Jesus tem poder. Sangue de Jesus não tem poder nenhum. É você que faz por onde. Ele mostrou a lei. Você vai seguir ou não. Tem que se esforçar. Não seria justo. Então ele continua: nas horas de crise e de desregramento, enviados vêm restabelecer as verdades obscurecidas e repor a humanidade em seu caminho. E apesar da partida das melhores almas em direção às esferas superiores, as civilizações terrestres se corrigem e as sociedades evoluem. A despeito dos males inerentes ao nosso planeta, não obstante a necessidade múltiplas que nos oprime, o testemunho dos séculos nos diz, em sua ascensão secular, as inteligências se afinam, os corações tornam-se mais sensíveis, a humanidade em seu conjunto eleva-se lentamente. Desde já, ela aspira à paz, na solidariedade. Em cada renascimento, o indivíduo mergulha novamente na massa. A alma reencarnada porta uma nova máscara. A alma reencarnando porta uma nova máscara. Suas personalidades anteriores apagam-se
por algum tempo. Entretanto, através dos séculos, reconhecem-se algumas grandes figuras do passado. Encontra-se Krishna no Cristo e, em uma ordem menos elevada, Virgílio em Lamartine, Vercingetorix em César, em Napoleão. Então ele está dizendo aqui, desses espíritos, aí é Leon Denis que está dizendo, né? Que a gente vem crescendo e ele colocou que vê Jesus Cristo em Krishna. Nós aprendemos um pouco diferente, que Jesus só encarnou agora, mas isso não vai fazer aqui diferença. O importante é que nós colocamos um corpo de carne que fez apagar o nosso passado. A gente colocou uma roupa de carne e osso que obscureceu o passado. Essa massa, o cérebro, faz com que a gente não consiga ter a lembrança integral do espírito. Mas quando a gente desencarnar, a gente volta a ser espírito imortal e lembra do passado, lembra dos acertos e lembra dos erros. Segundo as indicações dos espíritos, no século passado, em certa mendiga de traços altivos, de olhar autoritário, acocorada sobre um monte de palha, às portas de Roma, coberta de úlceras e estendendo a mão aos passantes, poder-se-ia reconhecer Messalina. Eu não sei quem foi Messalina. Quem foi Messalina? Deve ter sido uma poderosa lá. Quantas outras almas ocupadas vivem em torno de nós, ocultas em corpos disformes, atormentadas por dores, por enfermidades que elas prepararam, que de alguma forma moldaram em si mesmas, com seus pensamentos, com seus atos de outrora. Foi uma imperatriz romana, terceira esposa do imperador Cláudio. Então, Messalina foi uma imperadora romana, terceira esposa de Cláudio, o imperador Cláudio. Então, Leon Denis está dizendo que havia, né? Ela trouxe aqui. Morreu novinha, nasceu em 20 depois de Cristo, morreu em 48 depois de Cristo, 28 anos. Havia como mendiga nas portas de Roma. É a reencarnação. Você pode vir poderoso, você pode vir sem poder. Você pode vir rico, você pode vir sem riqueza. Tudo aprendizado para o espírito. Diz o doutor Pascal: o estudo das vidas anteriores de certos homens, particularmente atingidos, revelou estranhos segredos. Aqui, uma traição que causou um massacre é punida. Aqui, uma traição que causou um massacre é punida, séculos mais tarde, com uma vida dolorosa. Desde a infância e como enfermidade que traz em si o selo de sua origem, a mudez. Os lábios que traíram não podem mais falar. Ali o inquisidor volta à encarnação com um corpo doente, desde pequenino, em um meio familiar eminentemente hostil. Os sofrimentos físicos e morais mais agudos o perseguem sem trégua. Então ele está dizendo das encarnações dolorosas. Por que nasceu o outro ali numa cadeira de rodas, doente, com doenças gravíssimas? A pessoa nasceu muda, nasceu surda, consequência do que ela fez no passado. Então, uma grande traição. O camarada falou uma coisa que não devia, causou um massacre, como ele colocou.
uma guerra, depois ele vai responder por isso. Vai responder por isso. Esses casos são mais numerosos do que se supõe. Deve-se ver neles a aplicação de uma inflexível regra. Todos os nossos atos, segundo sua natureza, traduzem-se por um crescimento ou uma diminuição de liberdade. Daí para os culpados o renascimento em envoltórios miseráveis, prisões da alma, imagens e repercussões do seu passado. A gente tem ali um grupo de espíritos, numa casa aqui perto, todos eles em cadeira de roda, todos os que andam todo torto, com braços tortos, pernas tortas. Aquilo ali é expiação do passado. Muitos suicidas que destruíram o próprio corpo com o suicídio. Nunca pensa no suicídio, viu? Porque a morte não existe. E a consequência do suicídio é terrível. É terrível. Nem os problemas da vida esses casos são mais numerosos do que se supõe. Deve-se ver neles a aplicação de uma inflexível regra. Todos os nossos atos, segundo sua natureza, traduzem-se por um crescimento ou uma diminuição de liberdade. Daí, para os culpados, o renascimento em envoltórios miseráveis, prisões da alma, imagens e repercussão do seu passado. E assim a gente vem reencarnando, ora na abundância, ora na escassez, ora com uma dificuldade física, ora com saúde plena, para aprender a seguir a lei de Deus, a lei de amor, a lei suprema. Enquanto não aprendemos a amar, não sairemos desses ciclos de dor. Está entendendo, Gabriel? Você lembra quem foi no passado, Gabriel? Você lembra da tua encarnação, da outra? Lembra? Quem foi você na outra encarnação? Você era mau ou você era bom, Gabriel? Mas... Você era complicado? Mas você lembra mesmo? Né? Onde é que você viveu no passado? Aonde? Você viveu nas ruas? Não, você viveu nas ruas nessa vida. Tá. Você lembra da outra vida sua? Ah. Tá bom, eu só mexi com o Gabriel. O Gabriel está melhor agora. Foi nessa vida que ele andou pelas ruas. Agora, graças a Deus, está morando, né, Gabriel? Numa casinha. É isso mesmo. Então vamos lá. Vamos continuar aqui. Nem os problemas da vida individual, nem os da vida social se explicam sem a lei dos renascimentos. Por que eu pedi o Gabriel? Gabriel foi um morador de rua, né, conseguiu ajuda aqui na casa, graças a Deus, está aí caminhando, né, estudando e tal. Mas isso é um problema social, e é um problema social grave. Agora, sem entender reencarnação, não se compreende isso. Agora, ninguém veio para viver na rua, isso é coisa do homem, isso é maldade do homem. Uma sociedade justa
não deixa ninguém na rua. Agora, a pobreza faz parte da lei de Deus, a pobreza. Você pode ser pobre e ter dignidade, né? Sem a miséria. A miséria é coisa do homem. A pobreza não. Você pode ser pobre, mas ter onde morar, ter acesso a alimentação, né? Ao médico, a tudo. Graças a ela, nosso passado se esclarece e o futuro se engrandece. Então, graças à reencarnação, porque senão Deus não seria justo. E se Deus não fosse justo, não existiria. Porque se Deus é justo, por que um é de um jeito e o outro é de outro jeito? Só as condições sociais são diferentes. Por quê? Só a reencarnação para explicar isso. Não tem outra explicação. Dizer porque Deus quis, Deus quis te experimentar. Peraí, Deus quis comigo? Que eu nascesse doente, torto, aleijado, sem perna, sem braço? Não, tem que ter um porquê. Só a reencarnação. Nossa personalidade se reveste de uma amplitude inesperada. Compreendemos que não aparecemos ontem no universo, como muitos ainda acreditam. Muitos, pelo contrário, nosso ponto de origem, nosso primeiro nascimento, recua na profundeza dos tempos. Sentimos-nos ligados a essa humanidade por 1000 elos, tecidos lentamente, através dos séculos. A história dela é a nossa. Com ela viajamos no oceano dos tempos. Afrontamos os mesmos perigos, enfrentamos os mesmos reveses. O esquecimento das coisas é apenas temporário. Um dia, todo um mundo de lembrança despertará em nós. O passado, o futuro, a história inteira ganharão para nós um novo caráter, um interesse profundo. Nossa admiração crescerá face a destinos tão vastos. As leis divinas parecer-nos-ão maiores, mais sublimes, e a própria vida se tornará bela e desejável, apesar de suas provas, apesar de suas dores. Então você, ô João, é o resultado de muitas experiências que você já teve. Se hoje você tem um momento difícil na tua vida, você programou, veio para isso, para passar por momentos difíceis. Não morar na rua, isso é coisa do homem. Não passar fome, não precisa passar por isso. É o homem que provoca tudo isso. Mas passar por necessidades, para aprender a valorizar a dor do outro. Você compreender o outro como irmão. Tudo que a gente faz, não cai um fio de cabelo da nossa cabeça sem que Deus não saiba. Fica tudo gravado na nossa consciência, porque a lei de Deus está na nossa consciência. E ele está falando aqui, nesse final, que o passado se fará presente. Quando a gente desencarnar, nós vamos tomar posse de uma vida integral. Vai lembrar de 1, 2 ou 3 vidas, depende de cada um. Poxa, então eu sofri aquilo por isso, eu deixei de fazer aquilo, deveria ter feito. A gente faz uma análise quando a gente desencarna. E hoje nós somos o resultado de tudo isso que a gente fez. Às vezes nem foi na última encarnação, né? Foi uma encarnação. Às vezes nem foi na última encarnação, pode ter sido a 2, 3. Então, você foi indiferente à fome alheia, indiferente aos outros. Estava nem aí para ninguém. Tinha uma condição boa, agora vem sem condição para valorizar tudo isso. Poxa, eu não posso ser indiferente ao outro. Olha o que eu estou sofrendo. Está doendo em mim? Dói no outro também. Entendeu? Tudo é aprendizado. Tudo é aprendizado. Alguma pergunta? Não, né? Muito bom esse capítulo, né? Depois a gente vai entrar semana que vem, não vou entrar agora, na justiça e responsabilidade. O problema do mal, né? Vou ter que ver bem devagar, que é um capítulo grande. Aí a gente vê semana que vem.
É muito injusto, isso dá um Deus injusto. Porque quem tem muito, ele vem para administrar bem a sua riqueza, dá emprego. Não é que ele não possa viver bem, ele pode viver bem, mas ele precisa dar emprego, ele precisa olhar para o outro, ele precisa ajudar. Quando ele é egoísta, ele vai se deparar com egoístas. Se você se deparou com muita gente egoísta na tua vida, significa que isso tudo é aviso para a gente, é só parar para pensar. Eu fui muito egoísta. Aí você para e olha para dentro de si. Eu continuo egoísta? Às vezes a gente se depara com muitas pessoas egoístas e eu sou egoísta ainda. Apesar de não ter nada, eu sou egoísta. Então, tudo é aprendizado. A vida vai sinalizando para a gente. Bato numa porta, a porta se fecha. Bato numa porta, a porta se fecha. Bato numa outra. Então, eu fui alguém que fechei muitas portas. Aí eu estou aprendendo agora assim, tá vendo como é ruim fechar as portas para os outros? É, exatamente. Quando você começa a ver muito no outro, o defeito é seu também. Aí se analisa. Aí o que a lei faz? Abre uma porta para você. Então aproveita essa porta. Aí você vai, chega ali e você arruma problema de novo. Daqui a pouco a porta se fecha. Aí você vai procurar outros e não consegue. Então a gente tem que aproveitar as oportunidades, tirar proveito, porque tudo é circunstancial, vai passar. A pobreza, a riqueza vai acabar. O rico e o pobre irão morrer. E o rico e o pobre se verão diante da sua consciência. A lei de Deus está gravada na nossa consciência. Aí vai vir a lembrança, quando desencarna a lembrança. Você, poxa, se eu soubesse de tudo isso. Não, mas você não podia saber, porque se você soubesse, você ia ter mais problema do que solução. Porque você ia ver o outro que você prejudicou, mas você também ia ver o outro que te ajudou. Você ia ver o outro que te ajudou, mas ia ver o outro que te prejudicou. E você ia se dar bem com o outro? Será que teu pai, que foi duro contigo, sempre foi teu amigo no passado? E por aí vai. Tudo bem até aí? São muitas interrogações. Ah, muitas interrogações. Tem que parar para refletir um pouco. Tem que parar. Vamos parar aqui então? Deu aí 40 minutos de aula, deu bom. Então agradecemos a Deus, em primeiro lugar, a Jesus, agradecemos aos guias aqui presentes, ao altivo, ao nosso irmão Leon Denis, pelo estudo desta manhã, e a todos os espíritos benfeitores aqui presentes. Muito obrigado. Que Deus abençoe vocês. Que Deus nos abençoe, abençoe os nossos propósitos, nos encaminhe, nos direcione diante da estrada da vida. Fortaleça o nosso ânimo e a nossa coragem para jamais esmorecermos. Envolva todos os espíritos aqui presentes em suas vibrações de paz, de esperança, de cura, Senhor. E despeça-nos em teu nome e em nome de Deus, sempre. Mas também em nome dos guias aqui presentes, do altivo, de Leon Denis, de Allan Kardec, em nome do nosso amor, Lourdinha, do teu amor, Jesus, e do amor de Deus acima de tudo, é que encerramos os estudos da manhã de hoje, em torno do livro O Problema do Ser e do Destino. Que assim seja.